Olá, seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa, o nosso jornal com as principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e também na nossa cidade. E vamos aos destaques desta edição. Câmara mais perto da população, novo aplicativo cria um canal direto com os vereadores para que os moradores enviem críticas e sugestões. Saúde em pauta, projetos aprovados na Câmara implementam o uso da fototerapia como tratamento na rede pública e criam um programa municipal de saúde nas escolas de ensino infantil. Também tem projetos aprovados nas áreas da segurança e cidadania. Um deles vai permitir que câmeras de monitoramento dos comércios e condomínios possam ser usadas pelos serviços de segurança do município. O outro permite a implantação de escolas cívico-militares em São José. Sessões solenes homenageiam figuras e instituições importantes da cidade, com honrarias do Legislativo. Confira os assuntos debatidos pelos vereadores e os projetos aprovados, os nossos resumos das sessões. Programa Visite a Câmara recebe grupo de idosos que veio ver de perto o trabalho no Legislativo. E também fizemos um passeio pelo Museu do Esporte, que completa 25 anos de muita história e conquistas. Seja muito bem-vindo, está no ar o Semana Legislativa. E agora a gente confere o resumo da sessão realizada na quinta-feira, a última antes do recesso parlamentar de julho. 8 projetos foram aprovados na 37ª sessão do ano, a última do semestre. Destaque para a proposta da LDO do ano que vem, que apresenta a prévia do orçamento da cidade. A matéria recebeu 19 votos favoráveis e um contrário, além de 7 emendas. O orçamento previsto na LDO ficou em 4,72 bilhões de reais. Outro projeto aprovado autoriza a doação de 3 áreas públicas, ao lado do Parque Tecnológico, para a construção da nova sede do Senai. O investimento do Senai será de 108 milhões de reais no polo educacional e profissional, que deve contar com uma estrutura de 15 mil metros quadrados. Já o projeto do vereador Fernando Petiti, que recebeu o aval favorável dos parlamentares, declara de utilidade pública a Casa Rosa Beleza do Bem, que confecciona perucas com cabelo doado para mulheres em tratamento oncológico e com alopécia. Outras propostas aprovadas tratam da organização interna da Câmara, como a criação e extinção de cargos, e dão nome a ruas da cidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E que tal ter um canal exclusivo para expor a sua opinião sobre a cidade, ainda mandar mensagens, cobranças e sugestões diretamente para os vereadores? Legal, né? Pois é, a Câmara de São José lançou um aplicativo onde é possível fazer tudo isso. O nome dele é Sídios e ele está disponível para Android e iOS, além também do acesso via computador. A gente te mostra tudo agora. Tá fácil contribuir com a fiscalização da cidade. Esse aqui é o Sídios, um novo aplicativo da Câmara que torna o cidadão um agente no cuidado e acompanhamento dos serviços públicos. É só baixar o aplicativo disponível para Android e iOS e pronto, está a um clique de ajudar o desenvolvimento de São José. A ideia partiu pela necessidade de uma maior integração do cidadão com o ente público. Então, para a gente criar um canal oficial da Câmara com os cidadãos. Como as pessoas estão familiarizadas com as redes sociais, o conceito basicamente é o mesmo, porém é da Câmara, é do Poder Legislativo. E são várias as funcionalidades. Na página inicial, o cidadão se conecta com outros moradores e tem a liberdade de fazer postagens sobre a cidade. Pode até mesmo curtir e comentar. No ícone Mensagens é possível conversar diretamente com outro usuário, seja um munícipe, servidor ou vereador. E quando o assunto é fiscalizar os serviços públicos, as ferramentas são várias. Pelo ícone Fala Sídios é possível fazer sugestão, crítica ou denúncia sobre diversos assuntos. Cada um dos 12 ícones é um tema. Depois é só escolher o vereador e enviar a solicitação diretamente. O cidadão ele vai entrar no Fala Sídios, né, o Fala Cidadão, e aí ali ele faz a sua solicitação, escolhendo a secretaria relacionada ao assunto que ele está querendo encaminhar, seja mobilidade urbana, seja esporte, seja saúde. Então ali ele escolhe a secretaria e também ele consegue direcionar para algum vereador. E o morador pode até mesmo acompanhar o andamento da solicitação e como o vereador tem atendido o pedido.
tem essa comodidade, que o cidadão não precisa pegar o transporte coletivo, se deslocar até aqui, sendo que do celular ele consegue bater a foto ali da situação que ele quer reportar. Isso ele faz na comodidade da casa dele, enfim, ou do local onde ele estiver, sem a necessidade de vir aqui à Câmara. O Sítios é mais uma das ferramentas de participação popular da Câmara de São José. Ele se junta ao nosso site, Facebook e Instagram como uma plataforma interativa de fiscalização, onde quem está em foco é a cidade e os vereadores. Quando a gente fala em aliar tecnologia e comunicação digital, a gente não está falando de uma moda, de uma tendência, pelo contrário. A gente está falando de um caminho que as sociedades, em geral, de forma global, têm seguido. E a Câmara atenta a tudo isso, já desenvolve nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no próprio site da Câmara, essa interatividade com o cidadão, de não somente publicar e dar divulgação ao trabalho que acontece no Legislativo, mas também permitir que o cidadão converse com a gente e exponha as suas opiniões. Então, ajude a fiscalizar a cidade e participe ativamente do trabalho da Câmara, baixe os Sítios e exerça o seu papel de cidadão. Então, é muito importante que todos estejam engajados e queiram participar, né? A gente convida todo mundo aí a baixar o aplicativo, ele está disponível tanto para iPhone como para smartphone. Então, é que as pessoas realmente baixem o aplicativo e utilizem ele, porque é uma maneira que a gente encontra para ajudar a população a participar e a criar uma cidade cada vez mais importante e melhor para todo mundo. E um projeto aprovado na Câmara vai firmar parcerias com comércios e condomínios para que os serviços de segurança possam usar imagens de câmeras de monitoramento na apuração de uma ocorrência. Os dados seriam enviados ao CSI, que também poderá instalar câmeras próprias nos locais. A proposta é de autoria do vereador Júnior da Farmácia. Elas estão ali, quase que imperceptíveis, monitorando o movimento. Estou falando das câmeras de segurança. Este condomínio em São José possui um sistema integrado com mais de 46 câmeras que funcionam 24 horas por dia. Mais tranquilidade para a síndica e para os moradores. Esses pequenos equipamentos têm uma eficiência grande na prevenção de crimes. Se acontece alguma coisa, você tem ali como comprovar o que aconteceu, se acontece algum incidente, algum atropelamento no estacionamento, no subsolo, você tem como puxar as câmeras para averiguar o que realmente aconteceu, de quem que foi a falha, não só na questão de roubo, de invasão, de furto, né? Então agrega mesmo segurança no geral. E as imagens das câmeras de segurança de condomínios, como o da Alessandra, também poderão servir para ajudar os serviços de segurança da cidade. É que um projeto do vereador Júnior da Farmácia, aprovado em plenário, vai criar um sistema de monitoramento integrado para permitir que as autoridades, comércios e condomínios atuem em conjunto no serviço de vigilância. A ideia é garantir acesso fácil e colaborativo às filmagens das câmeras desses locais e até mesmo permitir a instalação de equipamentos de monitoramento da prefeitura em pontos estratégicos de lojas, agências bancárias, prédios e casas. O serviço será realizado pelo Centro de Segurança e Inteligência, o CSI. A gente tem milhares de câmeras, podemos falar assim, dentro das cidades, da rede privada, e que podem contribuir muito, né, para poder solucionar crimes, né, ou fornecer essas imagens de uma maneira também mais tranquila para a Polícia Civil, para a investigação e poder sanar e punir quem cometeu. Ainda segundo o vereador, para a execução da proposta estão previstas parcerias entre a Prefeitura, condomínios, empresas privadas e entidades sociais. Dessa forma, todo o material suspeito gravado por estes locais vai ser enviado diretamente às autoridades. Algumas filmagens são vedadas, como aquelas de captação de espaços de lazer e áreas internas de residências. Além do apoio na ocorrência de crimes, as imagens também poderão auxiliar na identificação de suspeitos e foragidos. Colaborar com os agentes das polícias, né? Seja militar, ou civil, ou a GCM também, que é a Guarda Municipal, para poder buscar quem cometeu aquele crime e depois ir para o judiciário, aí, se for o caso, né? Se a polícia ou o delegado determinar, para poder punir esses criminosos. Para a síndica Alessandra, todo o monitoramento contribuiu para a redução de ações criminosas dentro e fora do condomínio.
E os moradores sempre querem mais, querem modernização de câmeras, se tem algum ponto cego, o pessoal pega no pé, vamos colocar mais câmeras, vamos investir mais, porque é a segurança de todos. Com a aprovação do projeto, o vereador Júnior acredita que o Serviço de Segurança Pública ganhou um novo reforço na cidade, fundamental na prevenção de crimes e queda nas ocorrências. Eu acho que a gente torna a cidade mais segura, né? A sensação de segurança, e também a grande questão é punir mesmo. Quem comete crime tem que ser punido. E outro projeto aprovado vai autorizar a implementação de escolas no modelo cívico-militar aqui em São José. A matéria apresentada pelo vereador Tomás Henrique segue propostas já executadas em outros estados, inclusive no Distrito Federal. Aqui em São Paulo, um projeto do Estado aprovado recentemente também autoriza que o governo de São Paulo ofereça o ensino cívico-militar. Patriotismo, respeito e disciplina. Estes são os princípios de uma escola cívico-militar. O modelo já foi implementado em algumas cidades do Vale e agora pode ser levado aqui para São José a partir de um projeto de lei aprovado do vereador Tomás Henrique. A matéria autoriza a criação de escolas cívico-militares na rede municipal de ensino. A gente vai preservar as boas escolas públicas que nós temos. São José dos Campos nós temos muitas boas escolas públicas. Essas vão ser preservadas, vão continuar convencionais, mas algumas escolas que estão deficitárias vão ter a implementação da escola cívico-militar para melhorar os índices. Para o Rafael, psicólogo, este modelo de aprendizagem incentiva uma mudança de comportamento no ambiente escolar, que pode refletir em mais ordem e patriotismo. Eu acredito que dentro de um ambiente, novamente, da qual as pessoas estão engajadas para o estudo, da qual existe essa questão da hierarquia, a questão da disciplina, eu acredito, sendo feito de uma maneira, claro, honesta, humanizada, eu acredito que sim, possa favorecer os laços pedagógicos, os laços entre os amigos. Segundo a justificativa do projeto, a implantação de escolas cívico-militares na rede municipal serve como alternativa para combater a violência entre os alunos. Ainda segundo o vereador, um ambiente com respeito às regras também incentiva o desempenho escolar. E a gente vê que quando você compara os índices das escolas que foram selecionadas para se tornarem escolas cívico-militares após a implementação do programa, todos os índices educacionais melhoraram, porque eram escolas já problemáticas que precisavam de um modelo de disciplina, né, mais rígido para que a gente obtivesse resultado, sobretudo por ser, como eu disse anteriormente, margeado aí pela criminalidade, pelo tráfico de drogas em algumas regiões mais carentes da nossa cidade e do estado de São Paulo do Brasil. Para a implantação das unidades cívico-militares, o projeto prevê a possibilidade de firmar convênios entre o município e o governo do estado. Esse trabalho de seleção de quais escolas ou qual escola será selecionada para se tornar cívico-militar passará pela Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura e Governo do Estado trabalhando juntos, e pode acontecer esse ano, pode acontecer o ano que vem, com futuras administrações, inclusive com um novo prefeito municipal. Uma proposta parecida com o projeto do vereador Tomás Henrique foi apresentada recentemente pelo estado. O governador Tarcísio de Freitas aprovou uma lei que autoriza a criação de escolas cívico-militares na rede estadual de ensino. A expectativa é que mais de 50 unidades sejam implantadas em diversos municípios até 2025. Seja pelo incentivo ao respeito ou queda no índice de violência, o importante de qualquer escola é o compromisso com a educação e cidadania. E esse debate público que está em pauta hoje em dia é muito da qualidade do ensino. Como é que o pai sente que o filho está em sala de aula? Ele está realmente aprendendo? Quais são as condicionantes que ele está podendo possibilitar para o filho? Então, essa escola cívico-militar, eu acho que vem para tentar também colocar mais um fator ali para esse ensino de qualidade que o Brasil busca, né? E 57 anos de história celebrados em uma sessão solene aqui na Câmara. Foi assim a cerimônia que concedeu a medalha Cassiano Ricardo à Igreja do Evangelho Quadrangular. A honraria foi concedida pelo vereador Marcelo Garcia como reconhecimento a todo o trabalho social e religioso realizado pela instituição. O plenário da Câmara recebeu uma cerimônia para a entrega da medalha Cassiano Ricardo em homenagem à Igreja do Evangelho Quadrangular pelos 57 anos de funcionamento em São José dos Campos. A honraria é destinada a pessoas e instituições que se destacam pela relevância dos serviços prestados aos cidadãos joseenses.
A concessão da medalha foi iniciativa do vereador Marcelo Garcia, que destacou a atuação da igreja durante esses anos, desde a chegada em São José. Portanto, a medalha Cassiano Ricardo é uma honraria para entidades, para instituições, para pessoas que prestam um bom trabalho para a nossa comunidade. E o que dizer da Igreja do Evangelho Quadrangular? Quantas vidas resgatadas, quantas pessoas tiradas da sarjeta, quantas milhares de almas batizadas em São José dos Campos. Criada nos Estados Unidos em 1922, a Igreja do Evangelho Quadrangular está presente em mais de 170 países. No Brasil, a primeira unidade foi inaugurada em 1951. Já em São José dos Campos, a primeira Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada em dezembro de 1966. Atualmente, são 38 unidades da igreja presentes na cidade, focadas no bem-estar espiritual e social dos cidadãos. Durante a cerimônia, pastores usaram a tribuna para falar sobre os trabalhos realizados pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui eu presto minhas homenagens aos iniciantes dessa igreja. São tantos homens e mulheres que pagaram um preço, que sofreram, que até morreram por causa do Evangelho. Eu quero fazer uma homenagem aos nossos líderes que continuam trabalhando, e aqui eu menciono aqui, para resumir a todos eles, os nossos presidentes. Pastor Mário de Oliveira, comandando o Brasil todo, e o pastor Antônio, comandando São Paulo, com uma missão de manter unidade. Ao final da cerimônia, a medalha Cassiano Ricardo foi entregue aos pastores Rafael Augusto e Lucas Flores, que celebraram a homenagem recebida no plenário da Câmara Municipal. Nunca deixe de florir. Nunca deixe de florir. Porque quanto mais você florir, mais fruto você vai dar. O fruto só acontece, pastora Gorete, depois que uma árvore florir. Talvez hoje nós estamos florindo isso tudo. A Igreja do Evangelho Quadrangular continua unida desde o pastor Mário de Oliveira, pastor Toninho Stefan, pastor Lucas e pastor Rafael, e cada pastor titular aqui representado, cada obreiro da igreja, cada diácono, até cada membro. Porque é na união que Deus ordena a bênção. Que nós possamos continuar e que as próximas gerações, até que Jesus venha para buscar a sua igreja, possa ter homens e mulheres comprometidos com a palavra, com a sociedade, com a boa política, com os bons costumes, porque nós somos a igreja do Senhor e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Parabéns, vereador, mais uma vez, e que Deus abençoe a todos. Boa noite. E no próximo bloco a gente te mostra como foi a sessão realizada na terça-feira. Ainda tem os destaques de mais projetos aprovados e sessões solenes realizadas na Câmara. Vamos te mostrar como vai funcionar a matéria que autoriza a implementação da técnica da fototerapia medicamentosa nos serviços de saúde aqui de São José. Os detalhes a gente mostra já já. E o Semana Legislativa está de volta. Para começar esse bloco, eu te convido para acompanhar os destaques da sessão realizada na terça-feira. Além dos debates em plenário, os vereadores aprovaram diversos documentos entre requerimentos, indicações e moções. É o que a gente confere agora. Na 36ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram diversos documentos entre requerimentos, indicações e moções. Eram pedidos ao município para atuação em frentes como manutenção pública, podas de árvores, troca de lâmpadas, limpeza urbana, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Ainda havia pedidos para agilizar o atendimento na rede pública de saúde. Os vereadores também debateram assuntos de interesse público durante o Pinga-Fogo. No tema da saúde, o primeiro orador, vereador Fernando Petiti, criticou a demora para a realização de consultas, exames e cirurgias na cidade. O parlamentar citou pacientes que têm esperado por um longo período para serem atendidos e pediu agilidade e transparência nesse processo. Petiti também parabenizou o projeto Celebreiros, voltado para a capacitação de jovens e crianças. Já o vereador Lino Bispo fez um balanço de ações realizadas por ele na fiscalização do descarte irregular de esgoto e crimes ambientais na cidade.
Segundo Lino Bispo, esse trabalho serviu para cobrar do poder público e da concessionária que realiza o serviço ações efetivas. Quanto à Sabesp, Lino defendeu a privatização da companhia. Ainda sobre fiscalização, a vereadora Amélia Naomi cobrou melhoras no transporte público da cidade. A parlamentar apresentou depoimentos de moradores que reclamaram do estado dos ônibus e de demora nas viagens. Amélia ainda defendeu a recomposição salarial para os servidores públicos, conhecido como gatilho. A medida é prevista por lei. A situação do transporte público na cidade também foi abordada pela vereadora Dulce Rita. Ela exibiu um vídeo em que um ônibus circulava sem energia, com as luzes apagadas e sem condição de anunciar o ponto. Dulce também reclamou da falta de serviços de manutenção pública e defendeu o papel dos servidores públicos na gestão pública e denunciou possíveis casos de perseguição. Doutor José Cláudio fez apontamentos sobre a obra da Via Jaguari. O vereador questionou a prefeitura sobre o atraso na obra e sobre o aumento no valor total. Doutor José Cláudio também argumentou sobre a retirada de árvores em uma área da região central e sobre o cancelamento de cirurgias de catarata na cidade. O vereador Roberto Chagas também usou a tribuna. Em um vídeo, ele criticou a falta de efetivos na base compartilhada do Corpo de Bombeiros na região norte. Segundo o parlamentar, a contratação se deu por atividade delegada em determinado horário. Na saúde, o vereador reclamou da proibição da entrada de acompanhantes no Hospital Infantil de São José. Enaltecendo o esporte, o vereador Marcão da Academia parabenizou atletas da cidade pelo destaque em competições regionais e estaduais de diversas modalidades, entre elas vôlei, jiu-jitsu e karatê. Ainda no tema, Marcão comentou sobre o prêmio recebido por São José de Cidade Amiga da Bicicleta. Como lembrou Marcão, fora a capital, nossa cidade tem o maior sistema de ciclovias do estado de São Paulo. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E ainda no tema do Legislativo, a Câmara entregou um diploma de reconhecimento público à pastora Carla de Abreu. Com uma vasta dedicação à vida religiosa, Carla é presidente da Confederação de Irmãs Beneficentes em São José dos Campos e tem transformado a vida de muitas pessoas a partir da fé e da solidariedade. História enaltecida pelo vereador Rogério da Cazem, autor da homenagem. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, foi concedido o diploma de reconhecimento público à pastora Carla de Abreu Vasconcelos. A honraria é destinada a pessoas que tenham reconhecida dedicação à cidade. A homenagem foi iniciativa do vereador Rogério da Acazem, que destacou o trabalho feito pela pastora nos últimos anos em São José dos Campos. A liderança visionária da pastora Carla Vasconcelos tem sido um farol, guiando a comunidade a uma jornada espiritual e benevolente. Seu compromisso e paixão pela obra são evidentes. Irmãos, o papel de um vereador na cidade de São José dos Campos é fiscalizar, é criar projetos relevantes para a comunidade e também propor projetos que trazem à memória da cidade pessoas de grande relevância. É o que nós estamos fazendo nessa noite. Nascida em São Paulo em 1986, a pastora é formada em administração de empresas e se dedicou por mais de 20 anos à área financeira. Após atuar em igrejas da capital, ela chegou a São José dos Campos em 2019, representando a igreja Adebras e também ocupando o posto de presidente da CIB, a Confederação de Irmãs Beneficentes. Durante a cerimônia, amigos e companheiros de igreja da pastora relembraram diversos momentos vividos com a homenageada. Você não é apenas uma pastora que prega a palavra de Deus, mas a vive diariamente, sendo um exemplo de amor, compaixão, integridade e fidelidade. Não tem medido esforço de poder ser um ombro amigo para esta igreja. E eu digo isso não pelo fato simplesmente da homenagem, mas ela como pessoa. Ela tem se mostrado alguém de um vigor muito grande. E eu tenho uma admiração muito grande, porque às vezes você chega em um culto, e às vezes o nosso pastor não está presente, e quando passa para ela poderia talvez chegar cabisbaixa para baixo, e quando ela toma o microfone,
eu olho e eu falo, essa é a nossa pastora. Após receber o diploma de reconhecimento público das mãos do vereador Rogério da Acazem, a pastora Carla de Abreu Vasconcelos dedicou a homenagem à Confederação de Irmãs Beneficentes e reforçou também o trabalho feito pela CIB em São José dos Campos. Que Deus abençoe a cada um, a cada uma que está aqui presente. Fica aqui a minha gratidão mais uma vez a cada um de vocês e que a honra sobre a sua vida venha em porção dobrada. Eu declaro sobre a sua vida hoje um tempo novo de honra, porque assim como você me honrou aqui nesta noite, o Senhor tem uma porção dobrada de honra sobre a tua vida. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Muito obrigado, eu amo vocês! E ainda na saúde, outro projeto aprovado vai autorizar a implementação da fototerapia medicamentosa como medida auxiliar nos serviços de saúde pública do município. A proposta apresentada pelos vereadores Fabião Zagueiro e Dr. José Cláudio permite que tanto as UBSs, UPAs como o Hospital Municipal possam oferecer essa forma de tratamento e também capacitar a equipe médica. A fototerapia ajuda no controle de doenças autoimunes e inflamações de pele. No consultório desta dermatologista em São José, as queixas por doenças de pele como psoríase, dermatite e eczema são comuns. Para alguns dos pacientes, o uso da fototerapia é indicada no tratamento. A fototerapia ela nada mais é do que um tratamento com várias lâmpadas que emitem uma radiação semelhante à radiação do Sol, que pode ser tanto a radiação ultravioleta B quanto a radiação ultravioleta A, para a gente tratar algumas doenças de inflamação e doenças autoimunes da pele, como por exemplo psoríase, como por exemplo a dermatite atópica, eczemas crônicos e até mesmo alguns tipos de linfomas de pele. E a gente também pode tratar doenças autoimunes, aquelas doenças em que o nosso corpo ataca o nosso próprio corpo, por exemplo, como o vitiligo. A fototerapia medicamentosa consiste na utilização da luz para fins terapêuticos. Ela é capaz de interromper a superprodução de células da pele e de suprimir o sistema imunológico. O aparelho age como um anti-inflamatório e imunossupressor, o que acelera a cicatrização e reduz inflamações, com boa resposta dos pacientes. E a vantagem da fototerapia é porque como a gente está usando ali uma aplicação local externa da pele, a gente não está tomando nada, o risco de efeitos colaterais, diferente de a gente tomar, por exemplo, um remédio para suprimir a nossa imunidade, é muito menor. E um projeto aprovado na Câmara vai permitir o uso da fototerapia nos atendimentos da rede pública de saúde. A matéria de autoria dos vereadores Dr. José Cláudio e Fabião Zagueiro prevê que a técnica seja usada como tratamento complementar ou alternativo. Para os autores do projeto, a fototerapia apresenta bons resultados e vai auxiliar diversas áreas da saúde. É um projeto extremamente importante para a rede pública, porque a fototerapia ela é importante para a recuperação de feridas de difícil controle, ferimentos infectados que o paciente fica por muito tempo internado e aí com esse tratamento pode diminuir muito o tempo de internação, diminuir o custo para o hospital, para a rede pública e para o paciente, o bem-estar do próprio paciente. Também ele é usado em lesões musculares, para atletas do futebol, basquete, vôlei, lesões ligamentares, que pode acelerar a recuperação desse atleta. Então é um projeto muito bom, esperamos que o prefeito sancione, que vire lei na cidade e que a população comece a desfrutar. Ainda segundo o projeto, a Prefeitura vai poder oferecer cursos de capacitação e treinamento para a equipe médica que for aplicar a técnica. A fototerapia poderá ser usada tanto nos atendimentos do Hospital Municipal quanto das UPAs e UBSs. E como aponta a justificativa da matéria, o tratamento tem quase nenhum efeito colateral. Nós temos hoje a ciência dominando o mundo aí, né, com a criação em tempo recorde de vacinas, tratamentos, a imunoterapia para o câncer e tantas outras coisas. Na cardiologia nem se fala, né? Não para a evolução, né? Então, a fototerapia para tratamento de infecções, de feridas de difícil controle, lesões musculares, lesões ligamentares, é uma inovação que a Câmara traz e contribui muito para a medicina de São José dos Campos. Para os vereadores, a saúde da população só tem a ganhar com a oferta da fototerapia na rede pública. O objetivo é que
nessas UBSs ou nas UPAs, ou que seja, né, no poder público, tenha o aparelho. E esse aparelho vai ajudar na cicatrização. Então a gente tem que ficar sempre atento, né? Nós estamos na cidade da inteligência, então a saúde também tem que ser usada nesse momento. E a gente vai para a nossa segunda pausa bem rápida e já retorna para falar de saúde, esporte e cidadania. Vamos te mostrar como vai funcionar o projeto que autoriza a criação de um programa de saúde para alunos da educação infantil e te emocionar com um passeio pelo Museu do Esporte de São José, que completa 25 anos. Também tem uma aula de cidadania com idosos que vieram conhecer a Câmara. Tudo isso daqui a pouco. E voltamos com Semana Legislativa, e a Câmara foi palco de uma sessão solene que concedeu o título de cidadã joseense à empresária e psicóloga Luzia Gazeta. Foi uma forma de reconhecer o papel da homenageada na geração de renda e no desenvolvimento da cidade. Luzia atua no ramo de negócios há mais de 30 anos e escreveu um livro sobre liderança. Um exemplo segundo o vereador Renato Santiago, autor da homenagem. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, foi concedido o título de cidadão joseense à empresária Luzia Gazeta Tchizik. A honraria é destinada a pessoas que não são nascidas na cidade, mas desempenham papel de destaque em São José. A homenagem foi iniciativa do vereador Renato Santiago, que ressaltou a trajetória da empresária na cidade. A Luzia é um fenômeno de relacionamento na cidade, né? De cuidar de pessoas, de empreendedorismo, de amor com a sua família. Então, eu tenho certeza que hoje nós temos de verdade uma cidadã joseense de papel passado e que vai representar a nossa cidade através do seu trabalho, através dos seus relacionamentos, para sempre poder engrandecer São José dos Campos. Nascida no interior do Paraná, Luzia Aparecida Gazeta Tchizik chegou a São José dos Campos em 1973, aos 11 anos de idade. Casada e mãe de 3 filhos, ela se formou em psicologia, trabalhou em empresas como Embraer e Johnson & Johnson, até abrir com o marido uma empresa de prestação de serviços na área de segurança, limpeza, portaria virtual, manutenção e fornecimento de mão de obra, empregando mais de 180 mil pessoas em 32 anos de existência. Durante a cerimônia, os filhos da homenageada também prestaram homenagens a Luzia, destacando as qualidades como mãe e empresária. É inspiração e saber que eu tenho próximo de mim uma pessoa que é capaz de fazer tanta diferença a ponto de ser reconhecida numa cidade como São José dos Campos. Então, para mim é só felicidade e gratidão. É uma honra muito grande para a gente e eu sei que é uma felicidade muito grande para ela. Ela trabalha há muito tempo aqui na cidade, ela tem como propósito de verdade ajudar as pessoas, o propósito de vida dela. Então ela ser homenageada hoje, na verdade, é uma vitória para todos nós. Estamos muito felizes com tudo isso, só agradecer o Renato e o Gustavo aí pela oportunidade e o reconhecimento. Igor Alfred Tchizik, marido de Luzia, também prestou a sua homenagem e enfatizou a importância desse título como reconhecimento do trabalho feito por ela. Dá aquela ideia que a gente está fazendo o trabalho certo, né? Quando você é reconhecido, quando você é homenageado, é algo muito gostoso, né? Você dá um retorno daquilo que você está no caminho certo, que você está fazendo as coisas certas, né? Depois de receber o título de cidadão joseense das mãos do vereador Renato Santiago, a empresária Luzia Gazeta Tchizik relembrou o passado no interior do Paraná até a chegada a São José dos Campos e reforçou o orgulho de se tornar, agora oficialmente, uma cidadã joseense. Acho que foi uma história de muita garra, de muita luta, de muitas conquistas, mas o mais importante, eu sempre quis servir. E aqui em São José eu tive a oportunidade de ajudar muitas pessoas, eu faço o que eu amo mesmo, transformando a vida das pessoas, contratando pessoas. E meu maior presente é quando eu vejo que eu consigo ajudar e que alguém evoluiu com o meu trabalho. Então, não tenho muito o que falar, porque é meu natural ser assim, eu realmente amo o que eu faço, amo viver em São José dos Campos, foi a cidade que eu escolhi. Eu vejo que muita gente fala, eu quero morar fora. Eu não quero, eu quero morar aqui em São José dos Campos. É onde eu amo, onde eu fiz as minhas raízes, a minha família. Eu amo estar aqui.
E um projeto aprovado pelos vereadores vai criar em São José um programa de atendimento em saúde na educação infantil. A ideia é oferecer aos alunos suporte médico e odontológico com foco na prevenção de doenças, avaliação e cuidado emocional. A proposta foi apresentada pelo vereador Marcão da Academia. 20%. Este é o percentual de visão que Rafael perdeu por conta de uma doença nos olhos. Aos 7 anos, foi diagnosticado com um alto grau de miopia, algo incomum para a idade dele. Eu ficava levantando da cadeira para copiar a matéria que eu não estava conseguindo enxergar e muitas das vezes a professora reclamava disso e, na verdade, nem eu sabia o porquê, né? E, na verdade, com 7, 8 anos, depois de minha mãe ter ido lá na escola, foi que a gente descobriu que eu era um míope alto, né? Eu tinha um grau de miopia já alto para a época, né? Só que o problema do Rafael era ainda mais grave do que a miopia, e ele só descobriu aos 20 anos. Na verdade, a dificuldade de visão era causada por outra doença, a ambliopia. A descoberta tardia atrasou alguns planos de vida, como cursar a faculdade. Eu tentei fazer faculdade 3 vezes, né? Agora eu estou fazendo a minha 3ª graduação aí, tentativa, e na verdade estou conseguindo, até por ser um modelo EAD. Mas quando eu fui fazer presencial, cara, salas de faculdade, assim, e eu estava estudando programação na época, era muito difícil para mim. Desde até pela distância que ficava o teclado ali no laboratório e o monitor também, quanto para enxergar realmente o código que o professor está passando na sala. Casos como o do Rafael poderiam ser amenizados com um apoio simples, acompanhamento médico na escola. E é justamente essa a proposta de um projeto aprovado na Câmara. A matéria, de autoria do vereador Marcão da Academia, propõe a criação de um programa municipal de atendimento em saúde para alunos da educação infantil. A ideia é que uma equipe multidisciplinar avalie os estudantes para acompanhar o desenvolvimento e identificar possíveis doenças. Fazer um trabalho de prevenção, né? Então, o que seria esse trabalho de prevenção? É identificar nessas crianças, desde de uma questão de odontológica, né? De uma questão de obesidade infantil, de uma questão de transtornos que pode ser identificado, assim como outras deficiências, como o T21, né? E que a gente possa encaminhá-los para as unidades básicas que possam fazer a melhor avaliação ou tratar uma possível necessidade que a criança tenha na questão da saúde. De acordo com o projeto, durante as avaliações serão observados o peso e a altura das crianças, se a carteira de vacinação está atualizada, além da aplicação de testes de visão e outras doenças. Também estão previstas avaliações psicológicas e comportamentais como forma de identificar transtornos como autismo, TDAH e síndrome de Down. Muitas vezes essas crianças na própria casa, ou de repente até por uma falta de conhecimento nossa ou dos pais, a gente não consiga, né, identificar algumas coisas que os médicos competentes identificam e a gente possa fazer ou o tratamento, ou a prevenção, ou o cuidado melhor para aquela criança. Para esta pediatra, quanto mais cedo e completo for o diagnóstico, maiores são as chances de evitar sequelas e garantir o desenvolvimento adequado dos alunos. Então, quanto mais a gente mantém esse segmento em dia, mais a gente consegue identificar precocemente, sejam distúrbios físicos propriamente, sejam transtornos do neurodesenvolvimento e comportamentais, que a gente precisa de avaliações seriadas para conseguir fazer uma suspeita diagnóstica. Então, se a gente deixa esse acompanhamento num vácuo de muito tempo, a gente perde essa janela de oportunidades de estar detectando essas alterações precocemente e provendo o diagnóstico e as intervenções necessárias. E para que a atenção dos alunos seja completa, o projeto ainda prevê capacitar e orientar os professores quanto aos cuidados da saúde mental dos alunos. Segundo esta psicopedagoga, contar com o apoio da escola neste processo é fundamental para o aprendizado. Quando a gente percebe na escola que alguns alunos não estão atingindo aquilo que é esperado, né, não estão conseguindo se apropriar de alguns conteúdos, de algumas habilidades que são esperadas para aquela faixa etária, né, é necessário que a gente muitas vezes faça algum tipo de encaminhamento e esse diagnóstico, que pode muitas vezes chegar, ele dá muito mais condições para a escola ser assertiva nessa ação, né. Vou dar aqui um exemplo da
dislexia, que é um transtorno de aprendizagem bem comum, quando a gente tem clareza de que as características de dificuldade na leitura, por exemplo, desse estudante são em razão de uma dislexia, a gente consegue fazer um encaminhamento assertivo dentro da escola, a gente consegue orientar os professores sobre como agir com esse estudante, dar as ferramentas adequadas para esse aluno se desenvolver e superar as dificuldades. Ainda segundo os especialistas, o acompanhamento dos pais e a troca de informações com os professores também é muito importante na identificação de problemas que podem afetar o desempenho escolar. Um cuidado que Rafael gostaria de ter recebido. Este apoio poderia ter amenizado muitas dificuldades. Com certeza, se eu tivesse feito os exames oftalmológicos com 3, 4, 5 anos, você já pode fazer esses exames, né? Com certeza eu já estaria usando óculos mais cedo do que eu usei. E talvez a minha doença, na verdade, nem existisse, né? A formação da imagem no meu cérebro já teria sido corrigida se eu tivesse usado óculos anteriormente, saca? Nos últimos 3 anos, o Brasil registrou mais de 400 mil denúncias de casos de violência contra idosos, sendo que mais da metade das notificações foi na região sudeste. O número impressiona e mostra a importância de debatermos o tema com toda a sociedade. Na busca por mais consciência e informação, foi criada a campanha Junho Violeta. O objetivo é alertar sobre os sinais e tipos de violência. A Câmara também atua nesta causa. Quem tá animado para dançar, dá um tchauzinho. Toda essa galera reunida tem um propósito: conscientizar sobre a violência contra o idoso. Esse evento, com bastante movimento, faz parte da campanha Junho Violeta. E a dona Ana Rosa Lopes, que frequenta a Casa do Idoso de São José, fez questão de participar. Eu gosto porque levanta o meu astral, senão eu fico doente, com depressão. A Organização Mundial da Saúde define violência contra o idoso como um ato único, repetido ou a falta de ação apropriada em um relacionamento de confiança que cause danos ou sofrimento a uma pessoa idosa. No Brasil, isso é crime, de acordo com a Lei nº 10.741, que institui o Estatuto da Pessoa Idosa. Geralmente a violência começa com uma violência psicológica, um xingamento, uma humilhação, uma ofensa, um descrédito sobre o que a pessoa idosa quer ou não, né, as vontades dela, a forma de gestão da própria vida. E aí depois vai desenvolvendo para negligência, falta de cuidado, abandono e violência física. Além de violência financeira, expropriação de recursos, desvio de recursos, que acontece muito também. Nesse contexto, a campanha Junho Violeta surge para alertar sobre esse tipo de violência e evitar novos casos. Em São José, a Prefeitura promove ações por meio da SASC, a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, pasta responsável pelas casas do idoso. Quanto mais a pessoa participa de atividades, mais ela se protege, porque ela recebe informação, ela entende, por exemplo, numa aula de informática na casa do idoso, como é se proteger da questão da segurança online, né, que é uma coisa muito importante. Então, ao mesmo tempo que ele precisa aprender a mexer com as tecnologias, ele também tem que aprender a se proteger delas. Tão importante quanto o próprio idoso ter consciência para se proteger, é também fundamental que as pessoas ao redor saibam reconhecer sinais de que o idoso possa estar sofrendo violência. Normalmente, quando a pessoa conhece a rotina do idoso, ela vai identificando que a rotina mudou, que o idoso, de repente, que saía muito, não está saindo mais, né? Ou, às vezes, encontra o idoso e vê que ele está muito abatido, parece que está mais emagrecido, ou está muito triste, parece deprimido. Então, algumas questões de comportamento podem ser sinais de alerta para a gente realmente se aprofundar um pouco mais. Saber identificar os sinais facilita para que possíveis casos de violência possam ser investigados e interrompidos. Por isso, a chefe da Proteção Social Especial da SASC reforça. Aquele vizinho, aquela pessoa da comunidade pode não ter certeza de que está acontecendo alguma coisa, alguma violência, mesmo assim ele pode denunciar na suspeita de que ele entende que ele está preocupado com alguma situação e o poder público se aproxima para ver o que está acontecendo. 156 é o Disque Municipal, tá? Então pode ligar no 156. Quanto mais dados passar para a gente, mais fácil para a gente poder trabalhar na questão. E o Disque 100 é o nacional, que inclusive pode ser feito de forma anônima. É importante também procurar, por exemplo, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado na Assistência Social, né, que vai direcionar aquela pessoa
para os serviços que ela precisa, para a rede de apoio que ela precisa. Pode ser Ministério Público, Defensoria Pública, delegacia, pode ser também para uma psicologia, ou seja, para um atendimento psicológico, para ela fortalecer a capacidade que ela tem diante de estar vulnerável por uma agressão, por exemplo. Então, o CREAS, ele tem todo esse instrumental para dar os encaminhamentos e a assistência necessária para aquela pessoa vítima de violência. Todo esse suporte faz diferença na vida de idosos como a dona Ana Rosa. Ela mora sozinha desde que ficou viúva e sempre aproveita as atividades oferecidas pelo município. Ela fez questão de participar das ações do Junho Violeta e garante: esse acolhimento é transformador. Na minha vida mudou tudo, porque quando eu fiquei viúva, eu fui lá para o fundo do poço, entendeu? Eu fiz psiquiatra, eu fiz psicólogo, aí eu fui para lá um bagaço. Devagarzinho eu sou o que eu sou. Pessoal, tem muito idoso mostrando que a idade não é uma limitação para uma vida ativa, inclusive para aprender e conhecer sobre política. E nisso, idosos aqui de São José deram uma aula de cidadania. Eles participaram do programa Visite a Câmara e viram de perto o trabalho dos vereadores e como é o funcionamento do Legislativo. Para alguns, foi a primeira vez em uma Câmara Municipal. Os cabelos brancos não deixam mentir. Além da experiência, a turma reunida no plenário da Câmara tem também curiosidade. E quando o vereador Zé Luiz abriu o microfone para perguntas, não deu outra. Vieram questões envolvendo transporte público, saúde e até mesmo manutenção da cidade. Uma aula de cidadania. Esse bate-papo foi produtivo por conta disso, como teve aqui casos de pessoas que pela primeira vez indo no Legislativo, para mim foi uma honra. O grupo de 29 pessoas faz parte da ONG de idosos da Casa de Oração Amor e Luz, a COAL. Esse bate-papo foi possível a partir do programa Visite a Câmara, que tem como objetivo apresentar para a população toda a estrutura do Legislativo, oportunidade que a família Santos não deixou passar. O seu Zacarias, a Cecília Maria e a Maria Inês moram na cidade há muitos anos, mas essa é a primeira vez na Câmara Municipal. E foi muito bem hoje estar conhecendo aqui a Câmara Municipal, porque eu nunca tinha vindo, nunca tinha entrado, né? E olha, se for falar em história da cidade, o professor Almeida viveu muitas. Hoje ele é aposentado, mas durante a carreira foi preparador físico de futebol do São José. Por ele passaram atletas que hoje são vereadores, como Renato Santiago e Fabião Zagueiro. Além do bate-papo, o grupo também conheceu os gabinetes dos vereadores e viu de perto o histórico de presidentes da Câmara. Teve até uma pausa para fotografia. Para ficar na lembrança, cada um ganhou um presente, uma cartilha de informações do Legislativo e a foto impressa da visita. O programa Visite a Câmara é a oportunidade de conhecer o trabalho dos vereadores e exercer a cidadania. Um projeto aberto para todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, e para todas as idades, desde crianças até idosos. Para inscrever a escola ou grupo é muito simples. Basta encaminhar um e-mail para visiteacâmara@câmarasjc.sp.gov.br. O Legislativo está de portas abertas para te receber. E que bonito ver essa força de vontade, né? O Visite a Câmara é aberto para qualquer grupo que queira visitar o Legislativo e o caminho para agendar uma visita é pelo e-mail visiteacâmara@câmarasjc.sp.gov.br. E falta pouco, hein? Daqui a um mês as atenções de todo mundo vão estar voltadas para as Olimpíadas. Esse ano é em Paris e com certeza a cidade vai estar lotada de turistas. Um impacto positivo na economia e geração de renda. Grandes eventos esportivos têm esse potencial, mesmo aqueles em menor escala. Nos últimos anos, São José tem ocupado lugar de destaque como sede de grandes competições nacionais e internacionais, um celeiro de oportunidades. As Olimpíadas de Paris estão chegando. O evento vai reunir atletas do mundo inteiro a partir de 26 de julho na capital da França. Para uma cidade, receber um evento esportivo é sempre muito importante. Não só para os esportes, mas para diversas áreas.
Um evento como os Jogos Olímpicos mobiliza o mundo todo. Os atletas, para chegarem até lá, precisaram passar por várias etapas de classificação. E São José é uma cidade que já recebeu e pode receber vários eventos esportivos. Hoje nós temos aqui dois complexos grandes que funcionam, que não tinha. Vou dar um exemplo da Arena Esportiva, que pode fazer grandes eventos, não só nacionais, como internacionais. Temos aí o próprio Teatrão, que ficou 30 anos abandonado e hoje totalmente revitalizado, moderno, bonito, enfim, isso aí ficou bastante atrativo para trazer esses grandes eventos internacionais para a nossa cidade, né? Então, isso além de movimentar a economia, isso deixa a cidade também, acaba divulgando, né, a cidade, porque são vários países que acabam vindo aqui participar e hoje São José oferece essa estrutura, essa boa estrutura, né? A cidade foi sede de competições de vários esportes nos últimos anos. Um dos mais recentes foi o Pan-Americano de Ciclismo, que aconteceu em maio. O evento bateu recordes. Foram 31 países representados e 357 atletas inscritos. Trouxemos os ciclistas que são da região, né, de outros municípios. Pinda tem uma equipe muito forte. Nós temos os ciclistas na região aqui de Santa Isabel, de Indaiatuba, região de Mairiporã. Então, os amantes dos ciclistas, do ciclismo, eles puderam estar conosco, né, participando nesse evento. Então, gera também a questão do turismo, né? Muitos vieram para conhecer o percurso, tiveram a oportunidade, né, de pedalar no horário que não estava tendo prova. Então, foi muito importante para a nossa cidade também receber o Pan-Americano de ciclismo, né? Também em maio, a cidade recebeu o Jogo das Estrelas da Liga de Basquete Feminino, evento que reuniu os principais nomes do basquete feminino brasileiro na Farmaconde Arena. No ano passado, um evento esportivo de inclusão também aconteceu. Foi a Copa do Mundo de Futsal para surdos. Vieram de 18 estados do país, cerca de 700 atletas, surdo-atletas, né? Então, nós tivemos atletas com surdez total ou algum grau de deficiência auditiva. Eles participaram de provas como natação, atletismo, futsal, jogaram handebol, vôlei. Então, ter essa oportunidade, além da questão da inclusão, nós estamos falando também de uma movimentação na questão da economia. Para que São José possa continuar recebendo grandes eventos esportivos, a cidade investe em estruturas. Na segunda semana de junho, uma pista de BMX com padrão para competições internacionais foi entregue no Parque Industrial. Esse equipamento ele ficou de 420 metros, extremamente técnico, uma pista muito segura, completamente asfaltada, e tenho certeza também que logo nós teremos algumas provas do BMX aqui na nossa cidade. Para a Câmara, a realização de grandes eventos é um incentivo ao esporte e à economia, com impactos em diversos setores da cidade. Hotéis, restaurantes, bares, parques e o comércio em geral podem ser fortalecidos com atletas e espectadores vindo até a cidade. Movimenta bastante comércio, enfim, a economia da nossa cidade. Restaurantes, hotéis, né, os bares à noite, por exemplo, né, aí os shoppings da nossa cidade, vários segmentos aí que vêm pessoas de fora, conhecer o nosso parque da cidade, que é bacana, é importante também, as pessoas conhecer o que a cidade oferece de bom no contexto geral. Então é importante ter esses grandes eventos. E a cidade está cada vez mais se preparando para isso, né? E ainda no tema do esporte, tem um local especial para muitos atletas que vai completar 25 anos, poucos dias depois do início das Olimpíadas, o Museu de Esportes. A gente aproveitou a ocasião para visitar o museu e as memórias que ele preserva. Parte do acervo vem do amor incondicional de um joseense que carrega o esporte no coração e nos títulos que conquistou. A história é contada, mas também materializada.
Do amor pelo esporte e dos itens de um verdadeiro colecionador, surgiu a vontade de preservar esse legado. O ex-atleta José Antônio Frigi, mais conhecido como Zezinho Frigi, foi quem teve a ideia de criar o Museu de Esportes de São José dos Campos. Tudo começou em 1999, quando decidiu juntar todo o acervo que tinha em um só lugar. Quando foi em 1988, eu era coordenador da Casa do Jovem em Santana, e embaixo da escada estavam vários troféus dos Jogos Abertos, Jogos do Interior, essas coisas todas, jogados lá embaixo. Eu falei, poxa, o pessoal não participa da vida do esporte. Aí eu peguei esses troféus e coloquei na sala, exposição lá. Isso foi em 88. Quando foi em 99, resolveram criar um museu de esportes. E aí, como eu tinha bastante fotos, aquela coisa, eu falei, eu tenho um acervo de fotos, mais de 2.000 fotos, essas coisas. A gente pode escolher as fotos melhores para colocar no museu. Aí nós saímos correndo atrás. A família Frigi é conhecida pela influência no esporte joseense. Os irmãos de Zezinho foram jogadores e árbitros. O pai tem o nome eternizado em uma medalha dada aos destaques esportivos do ano na cidade. Nosso entrevistado foi jogador de futebol e futsal. Quando se aposentou, trabalhou como radialista e ajudou a manter viva a memória do esporte de São José dos Campos. Para isso, contou com a ajuda de muita gente. Antes de 99, eu já saí atrás dos troféus. Pegamos o troféu no Tênis Clube, campeão brasileiro de 80, aí fui lá na associação, peguei os troféus, e aí foi surgindo, aparecendo as coisas, aí um que trazia a bola, né, primeiro gol no São José, e a turma foram acreditando no trabalho, o Alberto Simões me ajudou muito, aí depois o Djalma começou a anotar a doação dos troféus, essa coisa, porque na minha época não, mas a turma trazia, fica aí. Vamos deixando. A criação oficial do museu aconteceu após a aprovação de uma lei em 9 de agosto de 1999. A primeira sede ficava ao lado da Casa do Jovem, na zona norte da cidade. Em 2002, foi transferida ao anexo da antiga Câmara Municipal, na Praça Afonso Pena. Mas desde 2017 ganhou um espaço próprio e agora ocupa toda essa sala no segundo andar do Estádio Martins Pereira. São cerca de 27 mil itens, entre fotos, troféus, uniformes, flâmulas, selos, ingressos, disco e até cinzeiro. No museu, os visitantes encontram lembranças do primeiro título do Esporte Clube São José, time que Zezinho foi atacante, como por exemplo a faixa de 1964, doada pelo goleiro Sérgio Valentim. Há também lembranças do basquete, outro esporte destaque na cidade, do futsal, vôlei e muito mais. Entre os itens mais visitados estão os objetos do vice-campeonato paulista de 1989 do São José, que completa 35 anos em 2024, além das taças da Libertadores e do Mundial, conquistados pelo São José Futebol Feminino. Temos troféus, temos medalhas, fotos, uniformes, o acervo nosso é bem grande. Para preservar a memória do esporte de São José dos Campos, a coordenação do museu realiza ações com escolas e exposições itinerantes até os dias de hoje, sem contar que o lugar fica aberto todos os dias. Quem deseja conhecer o espaço é só vir até o Estádio Martins Pereira, na rua Ana Gonçalves da Cunha, das 9 da manhã ao meio-dia ou então da 1 às 4 da tarde. Então a gente coordena as ações, né, que nem oficinas, né, às vezes a gente desenvolve algumas oficinas para a comunidade ou para público específico de museus, que trabalha em museus. Temos as nossas exposições, né, que também é a gente que faz a coordenação de conteúdo. Temos o site, né, e temos também a pesquisa, né, o setor de cadastro e catalogação também que a gente coordena. A Câmara também acredita no papel social e cultural do Museu de Esportes. Para os vereadores, manter viva a história e a conquista de diversas modalidades é muito importante. O museu é muito importante, principalmente para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Saber um pouco da história da cidade, na questão da área do esporte, né? O próprio basquete, já foi campeão paulista, conquistou, teve várias conquistas, né? Nós temos o futebol feminino, o primeiro a ser campeão mundial. Quem for lá vai estar no Museu de Esporte, vai poder ver. O próprio São José Esporte Clube, que teve épocas boas, que chegou
as finais do Campeonato Paulista, né, do Campeonato Brasileiro da Série B. E passados 25 anos, quem está eternizado nessas paredes deseja que o lugar ganhe ainda mais troféus e registros. Mas também espera que os que já estão por aqui jamais sejam esquecidos. Eu fico feliz de ter acompanhado, viver essa história toda. E o carinho que eu tenho, que as pessoas têm por mim, de ouvir o velhinho contando um pouco de história, que se puder, quiser me ver, eu não ganho, não cobro nada para falar nada. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o nosso programa, é só acessar a nossa página no YouTube, o @TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram e no Facebook, então segue a gente e se inscreva nos nossos canais, o @TV Câmara SJC. Um bom fim de semana para você, até mais!